gente chamar agora o professor Leandro de Gregório, vai substituir sua aluna, qual é o nome dela? Flávia, né? Consegue colocar aí pra gente? Por favor, Leandro. Vai daí ou daqui? Enquanto não coloca a apresentação, já vou adiantando alguns aspectos. Boa tarde a todos e todas. Esse trabalho é o trabalho da Flávia Monteiro. A Flávia é arquiteta e urbanista da Prefeitura de Nova Friburgo, certo? Então, a pessoa convivência muito grande no dia a dia das operações da Prefeitura, tá? E Flávia também é muito integrada nessa questão da gestão do risco, participou do projeto GIDES, então é uma pessoa assim, que bastante engajada no tema, né? E a Flávia trabalha com licenciamento de novos empreendimentos. E justamente o desafio dela é como levar em consideração o risco no licenciamento urbano, no licenciamento de novos empreendimentos. Como vocês sabem, onde o risco já está instalado, se fala de mapa de risco, ou se fala de redução, mitigação do risco, onde ele já existe, já está instalado. Onde essas áreas não estão ocupadas, ou onde o risco não está instalado, você tem que usar um outro instrumento, que é a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Então, basicamente, a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização, ela é uma identificação das áreas suscetíveis, ou das áreas onde há perigo de deslizamentos e de inundações, naquelas áreas onde não há ocupação. Então, esse é um instrumento importante, porque vai orientar o zoneamento urbano, onde você pode construir ou não construir, ou onde você pode construir, mas em determinadas condições, que é o que se chama de ocupação condicionada. Então, essas três situações, é permitido construir, é proibido construir, e é permitido construir desde que você faça alguma coisa. Essas três situações são as situações em que o técnico da prefeitura ele se vê obrigado a fazer um julgamento. Então, até que ponto você tem uma área que é permitido construir? Porque, como a gente estava falando dos cenários de perigo, em determinados cenários seria possível construir. Por quê? Porque aquele imóvel não seria afetado em determinado cenário. Já para cenários mais agressivos, você vai ter uma área afetada por aquele imóvel. Então, numa situação como essa, estamos falando de múltiplos cenários, onde é possível construir. Então, primeira coisa, é importante ter em mente que essa não é uma resposta única. Você tem que entender que critérios você quer que aconteçam naquela localidade que você está permitindo construir. Então, um dos conceitos que tem que estar muito claro disso aí é o do risco residual ou risco remanescente. O que é o risco residual ou risco remanescente? Você permite construir uma determinada área, mas existe um risco residual ou um risco remanescente de acontecer algum problema ali e aquela área não ser segura. É preciso estar consciente disso. Muitas vezes você até tem obras de engenharia que são feitas com o objetivo de resolver, entre aspas, determinado problema, mas essa obra de engenharia não serve para todo e qualquer cenário possível, entende? Existe sempre um risco residual e o risco remanescente. Então, é preciso estar consciente do que representa esse risco residual, para poder entender até que ponto eu deixo ou não construir. Mas e se eu deixo construir, o que eu faço depois? Olha, se você tem uma situação em que é permitido construir, mas ela não cobre todos os cenários, só tem uma saída: trabalhar com medidas de monitoramento, alerta e desocupação emergencial em determinadas situações. Não vai ser acionado com tanta frequência, porque, em tese, você deixou construir num local onde o problema não é recorrente. Onde seria recorrente, você impediu a ocupação urbana, tornou uma área não edificante, em tese. Isso seria o ideal. Então, se você conseguiu fazer isso, ótimo, você impediu a construção. Você atuou na prevenção, nesse caso.
Mas, se você não conseguiu fazer isso, tem que trabalhar com monitoramento, alerta, desocupação emergencial, porque tudo isso depende de cenários. E no cenário em que você pode construir em determinadas condições. Que condições são essas que o empreendedor tem que fazer para poder construir naquele local? Normalmente são... Estou passando os principais pontos, né? Então, o que é essa situação onde o empreendedor precisa fazer alguma coisa para poder construir naquele local? Por exemplo, obras de engenharia. Vou fazer um empreendimento numa área suscetível a movimentos de massa. Eu tenho que fazer uma obra de contenção nesse lugar, por exemplo, alguma coisa assim, certo? Aí tem um segundo problema. A pessoa que está na prefeitura é o técnico. É um técnico que, como você sabe, esse assunto de redução do risco de desastre, ele é multidisciplinar, né? Então, o assunto envolve competências geotécnicas, de um engenheiro geotécnico, envolve competências do hidrólogo para entender a inundação, envolve competências de um engenheiro civil, de um arquiteto, de um geógrafo, enfim, de um psicólogo, né? Profissionais da área de saúde, profissionais de proteção e defesa civil, de uma maneira ampla. E aí você está dando ali para aquele técnico da prefeitura, que às vezes só tem ele no órgão, ele mais um, que tem a sua formação limitada dentro da sua área de competência, você está dando para ele a responsabilidade de julgar se aquela área, se aquela medida, por exemplo, que o empreendedor trouxe para você no projeto dele, se aquilo ali está certo ou está errado. Porque, em tese, se ele dá uma canetada ali dizendo, não, pode construir aqui, já me apresentou o projeto, e acontece um problema, porque aquele projeto, por exemplo, não era adequado para aquela situação, ele vai ser responsabilizado, aquele profissional da prefeitura, entende? Então, todas essas questões têm que ser muito bem discutidas, e a Flávia analisou isso com muita propriedade no trabalho dela, está disponível no repositório da UFRJ, do Programa de Engenharia Urbana, tá certo? Livremente. Por quê? Isso é o que o técnico do município se depara o dia todo. Vem uma coisa aqui, por exemplo, a pessoa é arquiteta. Vem aqui uma obra de contenção, um projeto de uma obra de contenção. E aí? Eu tenho que mandar para outra pessoa analisar? Para quem? Para a Defesa Civil? Eu mando para... Tá, mas e quando você recebe um projeto? Não vem com memória de cálculo, sabe? Não vem um projeto, entendeu? Então, basta um projeto. O desastre de 2011 e outros desastres, o problema aconteceu em locais que tinha licenciamento. O problema não acontece só em áreas com ocupação desordenada, entende? O problema acontece também em áreas licenciadas com ocupação ordenada, mas o que a gente precisa cada vez mais é incorporar o risco, a variável do risco e os seus componentes, né, no licenciamento urbano, envolvendo profissionais de diferentes especialidades, contratando empresas para fazer mapas, para poder... Enfim, contratando consultorias para assessorar a prefeitura, entende? É um assunto que não dá para a prefeitura resolver sozinha com seus técnicos. É importante a gente ter... E aí, novamente, cumprimentos ao Coronel Werner e à equipe de organização do evento, porque é uma aproximação necessária. Sozinho não dá para lidar com essa tarefa, entendeu? É só mesmo uma articulação de vários atores, cada um com as suas competências, enfim, e vamos todo mundo ajudando, porque estamos todos no mesmo barco, né? O foco tem que ser o cliente final. O foco tem que ser sempre o cliente final. O objetivo único do sistema inteiro, qual é? Único, é morte zero. Morte zero tem que ser nosso objetivo. Todos nós, morte zero. Ah, mas morte zero é possível? Nem sempre. Só que morte zero não quer dizer não morrer ninguém. Não quer dizer isso. Existe um conceito em gestão da qualidade, que é o conceito de defeito zero. O defeito zero, como você sabe, é impossível, né? Não é impossível você produzir, em qualquer empresa, indústria, uma coisa perfeita sempre. Uma hora aparece um defeito. Só que quando você orienta todo mundo que trabalha naquele assunto ao defeito zero, todos, em suas respectivas responsabilidades, estão fazendo o máximo no seu limite para trabalhar para que não ocorra o defeito. Então, no nosso caso, o conceito de morte zero quer dizer isso.
todos trabalharmos no nosso limite para que não aconteça a morte. Eventualmente, se acontecer, é partir, analisar o que aconteceu, não pode passar em branco, nenhuma morte pode passar em branco, entende? Aconteceu, analisar o que aconteceu, quais foram as causas disso, aprender com o erro, incorporar no planejamento de novo e incorporar no processo de ação nosso. É assim que vai evoluir, entende? É com esse aprendizado institucional, organizacional, tá bom? Não, eu já concluí. Enfim, queria, na verdade, agradecer a atenção de todos vocês.